Olá amigos da Info, começa agora mais uma edição do InfoLab Responde e você deve ter percebido que a gente está offline hoje. A partir de agora o programa será assim, especialmente feito para você que nos acompanha no YouTube e também no site da Info. Eu sou o Lucas Agrela, estou aqui no InfoLab com o Leonardo Veras. Tudo bem, gente? E lembrando que esse é um programa participativo que você pode mandar suas perguntas e a gente responde na próxima edição, combinado? Vamos começar aqui respondendo uma pergunta do Arthur Oliveira e o tema de hoje, aliás, é notebooks. A pergunta do Arthur Oliveira é sobre os notebooks de alto desempenho. Por que encontramos tão poucos modelos de laptop de alto desempenho e os poucos que existem são trambolhos desproporcionalmente caros? Bom, isso daí é uma questão de design termal. Para você ter uma máquina de alto desempenho, você precisa ter um invólucro, um case que consiga dispersar a energia de acordo com as demandas dela. Quanto mais desempenho você tem, em geral, mais energia você desperdiça em forma de calor. Isso faz com que você precise de cases maiores, por isso os notebooks são tão grandes. Outra questão é que um notebook tem uma bateria, então você precisa balancear o quanto que a bateria, o tamanho da bateria com o desempenho que você espera dele. Nunca você vai encontrar um notebook que possa ser tão forte quanto um desktop, porque o notebook sempre vai estar preso pela bateria dele. E nenhum fabricante vai soltar uma máquina que descarrega em 10 minutos. É exatamente isso. Basicamente não existe notebooks ultra finos e leves para você jogar games de forma assim igual a que você consegue fazer em um PC com ventoinha, tudo direitinho, refrigeração e tudo mais que vocês devem saber. Porque o aparelho ele é pequeno demais. Então basicamente ele seria ele esquentaria demais, ele queimaria suas pernas na hora que você colocasse ele no colo, queimaria os circuitos também. E a bateria seria aquela coisa que não dá, né? Você tira da tomada e já desliga, não tem como você ficar com um notebook assim, ele vai deixar de ser um computador portátil, né? Exatamente, a grande função de um notebook é justamente a portabilidade. Não adianta nada você ter desempenho se ele não for portátil. Exatamente, e portabilidade é exatamente o tema que a gente vai falar agora, que a gente vai dar algumas dicas aqui de acordo com alguns tipos de uso de notebooks. Para portabilidade, o ideal seria que o notebook fosse leve e tivesse uma boa duração de bateria, correto? Sim, exatamente. Então, a gente vai encontrar especialmente os Ultrabooks e os Chromebooks, né, nessa categoria. A Intel começou esse movimento, na verdade seguindo um pouco a linha da Apple com o MacBook Air original, de incentivar os fabricantes a produzirem notebooks cada vez mais finos, que também tivessem uma duração de bateria longa. E usassem SSD também, né? Que essa é o SSD é uma consequência dessas duas demandas. O SSD consome menos energia e ele também é mais compacto. Por isso eles usam SSD. Por outro lado, ele também traz outros benefícios e também faz com que a máquina fique mais cara. Mas a princípio ele é incluído nesse tipo de máquina justamente porque ela precisa ser fina, leve e durar bastante em bateria. Sim, especialmente em termos de bateria, os Ultrabooks, por eles serem um pouco mais potentes e rodarem o sistema Windows, eles não têm uma duração de bateria tão boa quanto a dos Chromebooks, pelo que a gente testou aqui no InfoLab. As baterias dos Chromebooks foram mas você, colocando a coisa em contexto, o Ultrabook, né, principalmente na época que ele surgiu, ele tinha uma duração de bateria muito boa para o resto do mercado. Mesmo comparando com notebooks medianos de 14 polegadas, o Ultrabook costuma variar entre 11,6 e 13,3 polegadas. Né? Que é exatamente também as proporções de tela do MacBook Air, né? Exatamente. Não é por acaso. Não é por acaso. Mas o Ultrabook também tem essa questão. O próprio MacBook Air tem os mais novos, né, tem uma excelente duração de bateria relativamente falando, né? E eles também conseguem conciliar isso com um processador relativamente mais forte do que a média, mas que também é mais caro. É uma parte mais cara da Intel ali. Que já seria a linha de processadores da Broadwell, que já é a 5ª geração que acabou de ser lançada, né? O Ultrabook começou mais ou menos com o SandBridge, que é a 2ª geração da linha Core, né? Logo depois do Core 2 Duo, etc.
ele já tinha essa proposta. A grande questão é a seguinte, você tem as arquiteturas, né, SandBridge, vBridge, Haswell, Broadwell, mas dentro dessas arquiteturas você também tem séries específicas que são voltadas para performance alta com consumo relativamente baixo, que daí são os Ultra Low Voltage da Intel. E o Broadwell, especificamente, comparando com partes equivalentes ao longo das arquiteturas, ele consome menos energia do que os outros. Essa é a grande busca da Intel de arquitetura para arquitetura, é justamente diminuir o consumo de energia e manter mais ou menos a mesma performance. Talvez ganhar um pouquinho, mas geralmente de arquitetura para arquitetura a gente não vê saltos enormes, mas a gente vê consumo de energia. Evoluções de consumo de energia, que é justamente o que dá potência também para o notebook. Se você gastar menos energia, você pode aproveitar mais. Sim, né? sim. É uma otimização mesmo desse uso. Então, em termos de ultrabooks, Léo, você lembra de algum bem bacana que tenha passado aqui pelo Infolab recentemente? Olha, a série XPS da Dell é uma das melhores no momento, tanto em termos de construção quanto configuração e usabilidade geral, assim, touchpad, teclado, etc. Eles costumam ser muito bons. Lenovo também faz algumas coisas boas com... o Yoga não chega a ser bem um ultrabook. Ele tá meio no caminho. O ultrabook é um termo meio genérico, para falar a verdade. Já foi aplicado em muitas coisas diferentes, mas a Lenovo também tem ofertas nesse sentido bem legais. O principal da Lenovo é mais o teclado, o touchpad tem uma experiência muito boa. Legal. E o próprio MacBook Air. Sim, claro. É muito bom. E antes de mudar de tema aqui, vamos falar um pouquinho também sobre os Chromebooks, que a gente mencionou e acabou não falando. Os Chromebooks são basicamente computadores com configurações bem simples, assim, algo como um processador tão potente quanto o do seu smartphone topo de linha, só que ele não roda o sistema Windows, ele roda uma versão expandida do navegador Google Chrome, que é o Chrome OS, é um navegador também e de internet. Funciona tudo que é nesse sistema funciona com a internet. Então, você tem um espaço de 16 GB de SSD, normalmente nos modelos da Samsung e da Acer, que são os dois modelos vendidos aqui no Brasil, e você ganha bônus de armazenamento na nuvem do Google Drive, do Google Drive de 100 GB por 2 anos. Então, é bastante espaço, só que você precisa ter conexão com a internet o tempo todo. Mas, em contrapartida, ele é um produto bem leve, ele pesa cerca de 1 kg, é bem prático para você levar no dia a dia. A duração de bateria dele, segundo os testes do Infolab aqui, já ultrapassou... É muito longa, mais de 4 horas. Sim, é isso que eu ia mencionar, foram mais de 5 horas de duração de bateria, assim, especialmente se o uso for misto também. Né? Exatamente. Se você usar, por exemplo, redes sociais, deixar a tela ligada um pouquinho, deixar em descanso, ou rodar um vídeo... Uso misto mesmo, várias coisas. O Chromebook é a melhor alternativa para alguém que normalmente estaria usando um tablet. Se você usa muito para entrar no Facebook, você ou algum parente seu, não sei, usa muito para entrar no Facebook, volta e meia abre um documentinho do Word, não usa Excel de forma pesada, o Chromebook é perfeito. Assim, ele é barato, é leve, a bateria dura um monte. Então é a melhor opção no momento para esse tipo de uso. Em termos de barato, quando a gente diz barato, é que eles custam aqui no Brasil, eles chegaram com um preço sugerido um pouco mais alto, mas agora você já encontra modelos da Acer e da Samsung por menos de R$1.000. Então, cerca de entre R$800 e R$900 você consegue comprar um dos Chromebooks à venda aqui no Brasil. Um porém no modelo que a Acer vende aqui no Brasil é que ele não tem teclado padrão ABNT2, ou seja, você não encontra a tecla C cedilha e os acentos são dispostos de forma diferente do que você deve estar acostumado. Agora o modelo da Samsung já tem esse teclado certo. Sim. Por outro lado, se você não consegue deixar o Windows de lado por qualquer razão, uma opção seria a linha IdeaPad da Lenovo, que costuma ter preços bem em conta e são notebooks muito bem construídos, assim, para a faixa de preço deles. Agora vamos mudar um pouco de assunto e falar de novo, aliás, né, sobre potência, porque os notebooks potentes, acredito que seja uma demanda de muitos aqui. São poucos modelos e muitos deles são caros. Isso é, em parte, pelo uso do SSD, que é um componente mais caro do que o HDD normal, e outra coisa que é bastante importante é que a maior parte dessas empresas acabam não produzindo esses notebooks aqui no Brasil. Então,
especialmente como já mencionado a Dell. A Dell tem modelos como o Dell XPS 13, que vem com o processador Intel Broadwell, e ele custa R$7.000 aqui no Brasil. Mas ele ainda é o primeiro a chegar no mercado com essa nova arquitetura de processadores e vai ser comercializado ao longo desse ano aqui no mercado brasileiro. Eles já vendem diretamente no site deles, então eles já estão até tentando de certa forma reduzir esse custo, eliminando intermediários, mas mesmo assim são produtos relativamente caros, né? Sim, com certeza. Essa linha mais alta de notebooks ainda não tem nenhum que fabrique aqui e que consiga baixar o preço nesse sentido. Como a gente falou antes, também isso envolve componentes mais sofisticados, o SSD, o processador específico da Intel. E esse tipo de notebook também agrega mais serviços, né? Então ele acaba sendo mais caro. Sem dúvida. De outros modelos de high-end que a gente testou aqui no Infolab, temos os da Dell, também a Lenovo não passou por aqui ainda, né? Passou a Asus, o Taishi uma vez aqui, né? A Lenovo, ela trabalha com a série Carbon, né? O Carbon X1, ele é uma coisa um pouco mais voltada para o mundo corporativo, né? Você tem uma série de aplicativos que interessam para esse tipo de uso, de acesso remoto, virtualização, essas coisas. E ele costuma ser bem eficiente e voltado para mais alta performance ali. Perfeito. Então, se você tiver também dúvidas sobre isso, pode mandar aqui pra gente. A gente responde na próxima edição do programa, que vai ao ar na semana que vem. Mas voltando aqui, vamos para o próximo tema, que seria o uso de quem normalmente quer ver vídeos no computador. Para você ver vídeos e ter uma boa experiência, hoje em dia, pelo menos no padrão que é oferecido de vídeo do mercado, seria o mínimo ter um notebook com tela com resolução HD, mas os produtos com Full HD já estão chegando aqui e estão se tornando maioria entre os high-end aqui do mercado. Sim, sim. Se você olha, por exemplo, em estatísticas do Steam, o Steam é aquele aplicativo de jogos da Valve, que é a maior loja virtual de jogos de PC no momento, né? Eles fazem surveys, né? Pesquisas de mercado com os usuários deles, que é uma base de dados enorme. O Full HD já passou o HD nesse sentido. Então especialmente entre quem joga no computador. Sim. Mas se você olhar a partir de dados de browser, o HD ainda está mais alto. Mas no mínimo o HD é o que você vai querer. Hoje em dia também é meio difícil ir abaixo disso. Não, até porque a maior parte dos notebooks disponíveis, mesmo na faixa dos R$1.200, R$1.300, já tem tela HD. E mesmo os Chromebooks também. Sim. Os Chromebooks também têm tela HD e você não vai ter problema para assistir seus vídeos do YouTube e da Netflix lá. Mas se você quer realmente uma resolução top de linha, a dica que a gente pode dar aqui é investir em um notebook bem mais caro do que essa média que a gente estava falando, que é o Dell Precision M3800, que ele é o primeiro e, por enquanto, o único integrante da competição no mercado nacional de notebooks que tem tela 4K. E, para quem gosta também do sistema Ubuntu, esse aparelho tem uma versão que vem com o sistema Ubuntu que custa um pouquinho menos. Mas ele custa cerca de R$9.200 aqui no mercado e é vendido também diretamente pela loja da Dell. Sim, as pessoas que vão mais se beneficiar desse tipo de coisa nem é assim tanto quem gosta de vídeo, até porque não tem muito conteúdo em 4K. Mas, de fato, isso eventualmente vai ser legal. Mas, no momento, o mais legal desse tipo de computador é você ter espaço de janela para você fazer multitasking, sabe? Então, por isso, talvez eles ofereçam o Ubuntu ali. Estão pensando em programadores, caras que usam um monte de janelas abertas, terminal ali, um programa qualquer de desenvolvimento de código no outro, para poder abrir um monte de janela ao mesmo tempo. Um negócio de produtividade mesmo. Sim, perfeito. E então vamos para o próximo tema, que seria para quem gosta de ter um notebook à mão, ou sempre à mão, só para navegar na internet mesmo. Não quer instalar Photoshop, não quer editar vídeo, não quer fazer nada, quer um notebook para sentar e usar o Facebook, procurar coisa no Google, acessar, ler notícias, ver o site da Info e tudo mais. São poucos notebooks que são adequados exatamente para esse tipo de tarefa, né, Léo? Mas acho que os Chromebooks são... como a gente falou, os Chromebooks são os melhores. Eles são os melhores nesse quesito, porque afinal de contas,
é um navegador de internet. O sistema dele é um navegador, então ele foi feito para isso, para navegar na internet. Então, se você está procurando um notebook que precise de um mínimo de potência para você conseguir rodar bem o Google Chrome, porque, por sinal, o Google Chrome no Windows está bem pesado ultimamente. Sim, cada vez mais. Cada vez mais. Tanto é que ele evoluiu para o sistema operacional e já faz um tempo, né? Outra questão também interessante do Chromebook é que ele é extremamente seguro, pelo menos por enquanto. Por enquanto, pelo menos. Por vários motivos, né? Primeiro que o Google leva essa questão de segurança muito a sério, tanto é que todo ano eles têm uma competição que é feita justamente para tentar quebrar a segurança do Chromebook. E agora eles estão começando a implementar esse sistema é o seguinte, tem uma competição que quem conseguir encontrar bugs de segurança ganha um certo prêmio em dinheiro. Isso acontecia uma vez por ano, agora eles vão começar a estender esse programa para o ano inteiro. Então todo mundo que o ano inteiro encontrar algum bug de segurança no Chromebook, no Chrome OS, aliás, perdão, pode mandar para o Google, eles vão compensá-los de maneira adequada. Isso faz com que o sistema seja muito seguro. Outra questão é que quase ninguém usa o Chromebook, então Sim. Não tem tanto vírus para ele. Sim, especialmente essa iniciativa do Google vai bem de encontro à teoria do Linus Torvalds, né? Que é Sim. Quanto mais aberto o sistema, mais seguro ele vai ser, com certeza. Quanto mais gente estiver olhando, menos problema você vai ter. Ele vai ser insignificante. Achou um problema? Já está resolvido. Está pronto. Então, especialmente talvez para pessoas que não tenham familiaridade com notebooks ou na navegação na internet. É muito bom porque ele não vai conseguir instalar nada errado. Ele não vai conseguir baixar um arquivo .exe e executar lá um executável no seu computador, não vai ter problema ali. Não tem suporte para esse tipo de arquivo, fica tranquilo. E acho que agora são os notebooks talvez mais pedidos, que são os notebooks para jogar games. São bem poucos e esses sim são bem caros. Sim, eles costumam gravitar ali os mais altos em torno de R$10 mil ou mais. A Razer principalmente costuma ser bem careira. Você tem várias marcas, né? A Vel, que atuam no mercado nacional, a Vel, MSI, Razer, mas elas normalmente mantêm os preços bem altos. Para ser sincero, se o seu objetivo é jogar hoje em dia, a melhor opção que você tem é montar o seu próprio desktop. Ainda assim, por mais que pareça uma coisa de algum tempo atrás. Exatamente. Né? A melhor opção é essa. Você vai ter não só mais performance, quanto vai gastar muito menos. E outra questão, você não vai ficar preso ao monitor do notebook. Os monitores de notebook gamer não costumam ser tão bons assim. Se você monta o seu próprio desktop, você pode ir atrás de um monitor com 120 Hz de taxa de frequência, né? De frequência de atualização. Ou outras opções, monitores 4K, não sei, qualquer coisa do gênero, fazer extensão de tela, etc. Então, se o seu objetivo é jogo ou edição de vídeo, de imagem em geral, monte um desktop. É a melhor dica que a gente pode dar, não vai ter que sair dos notebooks mesmo, justamente porque é uma relação custo-benefício muito mais vantajosa. Então não tem como a gente recomendar para vocês um notebook claramente aqui, da Avel é melhor, não dá para dizer. Sim. Os notebooks da Avel são bons, os da MSI também. Você vai conseguir pegar um notebook da Avel de topo de linha e jogar em 1080p a 60 frames por segundo, com certeza. Isso, obviamente. Não tem dúvida. Só que você vai gastar muito mais, muito mais. Sim. Você tem que decidir se essa mobilidade é realmente necessária. E assim, mobilidade entre aspas. Porque esse tipo de notebook costuma ser enorme, assim... Eles são espessos. 5 centímetros de espessura e muito pesados, assim, 4 quilos, sabe? Então não é uma coisa que você... Não é tão portátil assim, né? Joga na mochila e vamos ver. E pelos testes que a gente realizou lá no Infolab também, eles não têm duração de bateria. Não é muito boa, não. Costuma ser uma hora por aí. Não tem como lidar com uma coisa assim. Léo, a gente não ia falar muito sobre as perguntas das pessoas que mandaram aqui, mas tem muita gente perguntando pra gente aqui no Twitter, então vamos responder pra eles. A Ingrid Paracelos, ela perguntou: eu tenho um notebook da Samsung com menos de 2 anos de uso e a tela dele parou de funcionar. O que pode ser?
Vixe, acho que até uma série de coisas, Olha, né? a tela parar de funcionar é um termo bem genérico, assim, você pode desde ter problema no cabo flat ali ligando a placa ao monitor, até problemas do sistema operacional, talvez, não sei. Então é difícil dizer, é melhor você levar numa assistência técnica, se você não consegue identificar melhor o problema ali. Sim, a dica vai ser essa mesmo, porque não tem muito como a gente ajudar nesse problema, mas fique ligado aí. Temos mais perguntas aqui. O Ronald Schill, ele perguntou aqui qual o melhor Ultrabook no quesito custo-benefício aqui do Brasil. Olha, o Ultrabook com bom custo-benefício é uma questão um pouco difícil, viu? Porque os preços deles são altos normalmente. Mas as soluções que a Lenovo oferece são com preço relativamente mais baixo do que a das outras, né? A Lenovo... Até porque eles montam muitos dos computadores deles aqui no Brasil. Sim, exatamente. A Lenovo costuma ser um pouquinho mais eficiente nesse sentido. Então aquela série, como chama mesmo? Carbon? Carbon não, porque a Carbon é muito mais pro lado corporativo, então ele costuma ser bem caro. É verdade. Agora, se você olhar um pouco pro Yoga, talvez você encontre alguma coisa... Isso, a linha Yoga já é mais acessível. Sim. E também oferece um bom desempenho. E os ThinkPads. E só fica ligado, a dica aí é que a Lenovo estava instalando um Superfish, que é um Edgeware que capturava seus dados. Eu acho que já tem uma solução para tirar isso do seu computador automaticamente. Só você entrar no site da Lenovo, lá a gente veiculou isso lá na Info. Se você procurar lá Info Abril e jogar Lenovo Malware, você consegue encontrar as informações de como remover esse Edgeware do seu notebook. Sim. Mas eles funcionam bem tirando esse pequeno problema de invasão de privacidade. Era um grande problema, na verdade, porque eles estavam interceptando o certificado SSL, que basicamente deixava o SSL inútil. Então é bem complicado isso daí. Só que eles estão trabalhando para resolver. Na verdade eles disseram que já resolveram, me pediram desculpas também. Mas tirando as iniciativas de negócios da empresa, os aparelhos em si são bons. Sim, os aparelhos são bem feitos, sim. Principalmente da série ThinkPad. Especialmente da série do ThinkPad e do Yoga também. E do Yoga. Tem mais uma aqui do Thiago Gomes. Ele quer um notebook potente que rode jogos de alto desempenho. Ele está perguntando se a gente recomenda o Titanium B153 Max Ultimate. Bom, Thiago, esse notebook que você está mencionando tem uma configuração legal, principalmente para um aparelho móvel, mas pelo preço dele você conseguiria montar um desktop bem mais poderoso. A grande questão é a seguinte, você tem um monitor ali que é 768p, que você poderia trocar por um monitor 1080p por menos, no final das contas, e você também está usando uma placa de vídeo mobile sozinha, assim, sem estar em SLI, Crossfire, etc. Então, não necessariamente você vai conseguir rodar todos os jogos no máximo a 60 FPS em 1080. Na resolução dele talvez você até consiga, mas você pode conseguir coisa melhor por esse preço. É aquilo que a gente comentou já, né? Para games não tem muito jeito, né? O ideal é mesmo montar seu computador, você vai escolher suas peças, você vai saber o que funciona, o que não funciona, por quê e vai pagar mais barato por elas. Nesse caso que você mencionou especificamente, a grande questão é o monitor. Você tem um monitor de 15,3 polegadas com uma resolução para os padrões atuais baixa. Se você usa tablet ou smartphone topo de linha hoje em dia, você vai notar na hora a inferioridade dessa tela aí. Exato. Então é isso, pessoal. Então deixem aqui seus comentários, perguntas mesmo. Na semana que vem a gente responde suas perguntas. E semana que vem o tema do programa vai ser livre. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer coisa, notebook, celular, smartphone... Dentro de hardware, coisas que o Infolab pode ajudar vocês. Então, deixem suas perguntas aqui que a gente responde na semana que vem. Combinado? Até mais. Até mais.